Abençoados com todas as sortes de bênçãos, já no melhor dia de nossas vidas, desejo que você, já mantendo firme a sua confissão de fé, veja os resultados para a sua vida no dia chamado hoje. Declaro você reinando em vida e em perfeita vitória. As palavras na minha boca são palavras que desejam que você viva alegria constante. Deixe-me dar boas-vindas aos novos inscritos. Bem-vindo a você, meu companheiro de toda manhã. Eu acredito que tudo está bem, até aquilo que não entendemos. A confissão deve ser diária, a ponto de dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Pois bem, deixe-me falar com os senhores sobre este assunto: atitudes de fé em meio à crise. Você sabe que nós temos esta tendência de, em meio à crise, desistir, murmurar. É uma tendência negativa. Isto está na nossa carne muito intenso. Procuramos reagir negativamente em meio às crises. Em meio às crises, nós nos fechamos para a fé. Ora, mas a fé é um tesouro que deve ser aplicado exatamente em meio à dificuldade. Nós temos exemplos meu, seu, do outro, mas que ninguém conhece a veracidade. Se eu contar o teu exemplo, ninguém conhece. Por isso usamos o exemplo bíblico, onde todos nós já tivemos acesso à leitura. Ora, José era um homem que estava em um ambiente totalmente hostil. José era aquele homem que, podemos dizer, que estava num beco sem saída, vendido pelos irmãos como escravo, longe da família, e um jovem sonhador, cheios de perspectiva num ambiente hostil. José, a cada passo que dava em realização daquilo que Deus colocou como sonho na sua mente, ele via a situação piorar cada vez mais. E aí, acusado de estupro, escravo, foi parar numa prisão. E aí, só que ele colocava fé nas suas atitudes em meio à crise. Em meio à crise, ele não dava lugar à sua carne, embora tinha todas as condições. A mulher de Potifar o seduzia todos os dias. Ele, com um jovem, a testosterona lá no alto. Mas ele, lá no seu interior, ele colocava fé naquilo que Deus disse. É isso que eu quero que você entenda. São nos momentos de crise que nós crescemos. São nos momentos de crise que você deve reagir, estar com a sua mente aberta para o novo, acreditar no seu potencial e, acima do seu, acreditar que Deus está lhe dando sabedoria e insight para reagir em meio às dificuldades. Mas parece que a nossa mente se fecha em copas, impedindo, bloqueando que os sinais visíveis de Deus por meio da fé nos alcance. E aí nada acontece, porque você vai produzindo sementes com a sua boca negativa, sementes podres. Semente podre não germina, por mais adubado que esteja o canteiro, porque não pode sair da sua boca em meio à crise dizendo: pô, realmente está difícil. Realmente está tudo muito caro. Olha, quando você semeia isto, por mais barato que esteja, vai se tornar caro porque você vê dificuldade em investir, em adquirir, em abrir um novo negócio.
todas as vezes que essas sementes podres, essas confissões negativas, caem nesse terreno fértil da sua mente, você tem medo de arriscar, porque está tudo muito difícil, está tudo muito caro. Ora, José, no ambiente hostil, ele não via dificuldade, ele via oportunidade. E o momento certo chegou. Mas antes do momento certo chegar, ele germinava com atitudes de fé em meio àquela crise. Claro que não está escrito lá, mas eu sei porque é assim que eu reajo. Vai melhorar, vai dar certo. Eu sei em quem eu tenho crido. Ele está no controle. É Ele que me dá sabedoria. É Ele que me dá insights. Eu sei que Deus tem estratégia em dias difíceis. Eu sei que no dia mau, Deus tem uma estratégia para a minha vida. Eu vou me manter na posição. Quem tem atitudes de fé em meio à crise, se mantém na posição. Não adianta você sair. Existe um exemplo claro que eu sempre trago aos irmãos aqui, e já até preguei no canal. Isaac foi um homem que no meio da crise saiu da posição. Ele foi ao rei, ele estava indo ao rei Abimeleque. Houve crise mundial, houve crise na terra de fome. Ele então sai da sua posição e vai ao rei Abimeleque, vai no agiota, vai buscar recurso, pedir emprestado. Foi nesta hora que Deus se manifestou. Por quê? Porque a mente estava bloqueada, estava insensível. Foi preciso uma manifestação drástica. Deus se manifesta aí, aí ele diz: não vá ao Egito, fica na terra que eu te disser e semeia nela. Ora, aqui está um grande ensinamento para quem tem atitudes de fé em meio à crise. O que Deus estava pedindo a eles era atitude de fé. Ele não tinha nada, havia fome, não tinha comida, não tinha dinheiro e também não tinha fé. Deus se manifesta e aí ele diz: fica na terra que eu te disser, semeia nela. Semeia o quê? Semeia atitudes de fé. E foi o que ele fez. Diz que Isaac ficou em Gerar e no mesmo ano colheu a 100 por 1 da semente, porque o Senhor o abençoava. É esta atitude de fé que você tem que ter na vida financeira, na vida profissional, na vida conjugal, no relacionamento com os demais irmãos na comunidade cristã. Pare de semear semente podres no canteiro da vida. Por mais adubada que ela esteja, não vai germinar. Sementes podres não germinam. É preciso mudar a sua confissão. É preciso semear palavras de vida. Palavras de vida são sementes, são atitudes de fé em meio à vida. Tudo está no controle. Eu creio, eu sei em quem eu tenho crido, eu estou sendo conduzido em triunfo. Este é o melhor dia de nossa vida. Não será o melhor, já é, porque eu acordei, eu estou vivo, eu venci o ontem, posso não vencer o amanhã, mas o hoje eu vou tentar manter sobre o júdice, sobre o governo desta palavra. Nada me aborrece, nada me deixa nervoso, eu sou especial. O meu espírito tem o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus e a sua sabedoria está na minha vida. Vou policiar as minhas palavras, vou rever as minhas atitudes, e eu agora vou colocar fé em meio à crise. As minhas atitudes são atitudes pensadas, com sabedoria, com determinação, com a fé inabalável. Não há crise para quem tem atitudes de fé. Eu vou crescer. No meio à dificuldade, eu sei que há uma estratégia de Deus para a minha, para a sua vida. Portanto, pare de semear palavras negativas. Para de dizer que está tudo difícil. Para de dizer que você está passando por dificuldade. Embora esteja, é uma verdade.
mas ninguém precisa saber da sua vida pessoal, ninguém precisa saber das suas dificuldades, porque não aparece mesmo ninguém para pagar a sua conta, não aparece ninguém para pagar os teus boletos, não aparece ninguém para fazer uma compra para você. O que você tem que falar, fale de forma positiva. Mostre o tamanho da sua fé em meio a essa crise e você verá o agir de Deus. Vai ver também que grandes coisas mudarão em você. Você terá uma postura mais positiva diante da vida e é exatamente isso que a vida espera. Atitudes positivas, atitudes de fé em meio à crise. Portanto, mude a sua confissão. Sementes podres não germinam. São atitudes de fé, sementes selecionadas pela graça de Deus, que vai cair no canteiro da vida e vai germinar a 30, a 60 e a 100 por um da semente. Tenha atitude de fé nos momentos de crise e você crescerá sem limites. Disse Paulo aos Efésios no capítulo 3, no versículo 20, de Geraldo na manhã de confissão de fé. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme esse poder da fé que opera em nós. Assim é, já no melhor dia de nossas vidas, até 11h30 para 11h40, onde traremos gotas de sabedoria. Vamos nessa, mais um dia, reinando em vida e em perfeita vitória. Graça eterna.